Bom dia a todos. Hoje nós viemos apresentar para vocês o projeto de consumo das locomotivas VLI em outra ferrovia. Utilizamos esse termo para poder preservar a outra empresa onde o nosso projeto ele foi implantado. Então, falando sobre a VLI é uma empresa de logística integrada que atua com transportes de carga no Brasil. Atualmente, ela possui portos, terminais e ferrovias e é dividida por 5 corredores logísticos. Atualmente, ela atua em 10 estados do país e conta com mais de 8.000 quilômetros de ferrovia. Possui também mais de 7.500 funcionários próprios. Sua missão é oferecer soluções de logística integrada ao negócio de seus clientes e a visão é transformar a logística do Brasil. Como dados do projeto, a gente utilizou para poder levantar ele a metodologia do PDCA, com foco na redução de custos. O escopo do nosso projeto teve implementação no corredor Centro-Sudeste e teve início em março de 2017 e conclusão em dezembro de 2018. O nosso grupo representa 2 diretorias da VLI, a Diretoria de Planejamento e Integração e a Diretoria de Operações Ferroviárias. Eu, Brenda, representando a operação, a Larissa, aqui ao meu lado, representando a Engenharia de Operações, e a Rafaela, representando a área de contratos logísticos da VLI. Passando para a identificação do problema, o nosso projeto está totalmente focado nos custos da VLI, sendo representado pelo 3º maior pacote, que é o pacote de combustíveis. Devido a toda a sua expressividade, ele é um pacote totalmente relevante para a VLI, onde a gente precisa estar dando atenção maior. E para fazer o levantamento do projeto, a gente fez um workshop de eficiência energética no ano de 2017, onde foram levantados diversos problemas relacionados ao consumo das locomotivas VLI, relacionados ao diesel. Com isso, a gente fez um brainstorming, onde foi possível elencar diversos problemas relacionados aos assuntos e a utilização das locomotivas VLI para manobra em outra ferrovia foi a que obteve a maior pontuação. Dessa forma, levamos para os nossos gestores poderem estar aprovando a condução do projeto por nós e eles aprovaram. E onde que fica localizado esse problema? Mais precisamente no corredor Centro-Sudeste, onde a gente tem a atuação no Porto de Santos, que consiste entre as margens direita e esquerda. Para a operação nesse porto, a VLI não possui operação própria. Existe um contrato onde a manobra é realizada pela outra ferrovia. E o que é previsto em contrato? A VLI deve levar o nosso trem até a porteira, desanexar as nossas locomotivas, a outra ferrovia anexa as locomotivas dela e puxa o trem até o porto para poder fazer a descarga. Porém, em diversas situações, o que a gente vê? A outra ferrovia utilizando as nossas locomotivas para fazer manobra de outros trens no Porto de Santos. E aí, o que nós analisamos? As nossas locomotivas estavam sendo utilizadas indevidamente, e a VLI ainda estava fazendo o pagamento desse diesel utilizado. E isso foi verificado por mim no campo, e também houve relato de diversos funcionários que ficavam indignados com o que acontecia, e por diversas vezes que isso daí já vinha se perpetuando. E ninguém nunca conseguia encontrar uma solução para poder resolver o problema. A seguir, a gente tem um relato do gerente de operações, que, na época em que ocorriam esses acontecimentos, ele presenciou também. Oi, pessoal. Boa tarde. Antes do desenvolvimento desse trabalho, a gente tinha algum problema sério com as locomotivas nossas que fazem manobras no porto. A empresa que faz as operações de manobra no porto usavam as nossas locomotivas para fazer a manobra não só dos trens VLI, mas também dos trens de outras ferrovias. Porém, a gente não conseguia fazer o apontamento correto da utilização desse diesel. Dessa forma, a VLI pagava 2 vezes essas operações, uma vez que, em alguns momentos, a gente utilizava o diesel da VLI, outras vezes utilizava o diesel dessa outra ferrovia, e a gente não fazia o devido encontro de contas. Então, ao observar o problema, nós vimos que no contrato não estava, de fato, prevista a utilização das nossas locomotivas. Era uma utilização indevida. Então, nossa primeira iniciativa foi tentar inibir a utilização das nossas locomotivas. Aí, uma solução seria estacionar as nossas locomotivas lá.
Mas, infelizmente, no contrato não havia nenhuma cláusula que obrigava a outra ferrovia a fornecer esse local para o estacionamento das nossas locomotivas. Então, a VLI teria que construir uma linha para as nossas locomotivas ficarem estacionadas. Mas, nesse caso, nós não tínhamos autonomia para essa solução, porque não temos a concessão ferroviária nesse local. Outra opção seria pagarmos para a terceira ferrovia deixar as nossas locomotivas estacionadas antes da porteira. Mas também era uma solução de alto custo. Então, pela matriz RAB, nós vimos que não era estrategicamente viável para a VLI impedir a utilização das suas locomotivas, mas, então, que o diesel fosse ressarcido. Então, se era devida à utilização do diesel, qual que era esse valor para podermos, então, cobrar? Descobrimos que a VLI não conseguia mensurar esse diesel. Como funciona o contrato com a outra ferrovia? Mensalmente, ela tem diversos custos operacionais, que repassa para todas as empresas que trafegam lá. Então, se a VLI foi responsável por 23% do volume, logo ela deveria pagar 23% de todo o diesel que a outra ferrovia gastou. Isso já era feito mensalmente, mas e o diesel que estava sendo gasto pelas locomotivas da VLI trafegando lá dentro? A VLI que estava pagando por isso. Então, nós colocamos como meta do nosso estudo ser ressarcido de 100% do diesel gasto pelas nossas locomotivas, manobrando vagões das outras ferrovias, entre 2017 e 2018, no Porto de Santos, e isso até dezembro de 2018. E, como objetivos específicos, então, desenvolver a metodologia que calculasse esse consumo, aumentar a confiabilidade e rastreabilidade dos dados e implementar a gestão mensal do consumo para poder cobrar esse ressarcimento. Ao analisar o processo, nós utilizamos a ferramenta dos 5 porquês. Nós vimos que o nosso problema era que não havia o ressarcimento do diesel. Por que isso? Porque não tinha uma gestão e um controle. E porque não havia uma metodologia capaz de mensurar o consumo nas manobras. Em uma vertente, isso era devido a não termos um medidor físico preciso para calcular a manobra nas nossas locomotivas. Até vimos outra ferrovia que possuía esse medidor, mas era muito caro para instalar em toda a frota. Por outro lado, se utilizássemos a metodologia atual interna da VLI, ela não tem muita precisão sobre a manobra. Então, de todo modo, não também conseguiríamos utilizar essa solução, pois, para isso, a gente precisaria saber a movimentação a cada instante de cada vagão na outra ferrovia. Mas, como não temos a operação lá, também não tínhamos autonomia para essa solução. Logo, definimos, então, por uma nova matriz RAB, que a nossa causa raiz identificada foi que a metodologia existente não era adequada para o consumo da manobra. Portanto, desenvolvemos um plano de ação 5W2H para atingirmos o nosso objetivo. Nesse momento, eu gostaria que vocês se colocassem no nosso lugar no projeto. Estávamos diante da seguinte situação. Nossas locomotivas sendo utilizadas para manobra em outra ferrovia, vimos que não era estrategicamente viável para a VLI impedir essa utilização, mas o combustível gasto deveria ser ressarcido, mas não se fazia ideia de quanto que era esse diesel para poder cobrar. Não existia uma metodologia e há anos estava se tentando isso. Então, no nosso plano de ação, nós fizemos diversas verificações. Se o nosso mapa registrava os eventos lá, todos os sistemas que tinham dados disponíveis, e nós vimos, aqui temos um exemplo de uma viagem com velocidade, posição, tempo, e tinha também o ponto de aceleração. A locomotiva possui 8 pontos de aceleração. Cada ponto tem um consumo diferente. Então, pelo tempo que ficou em cada ponto, seria possível calcular esse consumo. Então, nós conseguimos levantar os dados de 2017 e 2018 e fizemos diversas reuniões com a outra ferrovia, apresentando essa metodologia. E, claro, gente, eles fizeram muitos questionamentos, mas para cada pergunta feita, nós tínhamos os fatos e os dados que suportavam a nossa argumentação. Então, chegou um momento em que não havia mais nada a ser questionado. E a outra ferrovia validou a nossa metodologia e concordou
em nos ressarcir o valor do diesel gasto. Então, nós concluímos as nossas ações do plano. Na etapa de verificação de resultados, aplicando, então, a metodologia desenvolvida com a tarifa acordada com a outra ferrovia, conseguimos, então, mensurar qual que é esse valor do diesel da VLI, manobrando vagões de outras ferrovias, o que gerou, em 2017, R$ 964 mil, e, em 2018, R$ 1.772 mil. Com isso, verificamos que conseguimos atingir a meta estipulada do projeto, que é o ressarcimento de 100% dos gastos com o diesel VLI manobrando vagões de outras ferrovias, gerando, então, um ganho do projeto de R$ 2.737 mil. Verificamos também que conseguimos atingir os objetivos específicos, que são o desenvolvimento da metodologia, o aumento da confiabilidade e rastreabilidade do consumo do diesel e também a implementação da gestão mensal desse consumo. A seguir, temos o relato da nossa gerente de contratos logísticos enfatizando o ganho do projeto. O trabalho trouxe algo inédito na mesa de negociação com a outra ferrovia, e os dados estavam tão bem embasados e justificados, né, que a outra ferrovia ela não teve muito espaço assim, para críticas ou questionamentos, ou toda crítica e questionamento era facilmente justificada pelo time das meninas. E a gente já captura, né, dentro do ano de 2019, ganhos financeiros muito significativos para a tendência da companhia. Sendo assim, na etapa de padronização, conseguimos padronizar a metodologia através da criação de um documento técnico pela engenharia da VLI. Padronizamos também a cobrança através da inclusão de uma cláusula dentro do contrato com a outra ferrovia, bloqueando, assim, qualquer, futuramente, não ressarcimento desse diesel. Padronizamos também a cobrança através da inclusão de uma pauta na reunião de prestação de contas que temos com a outra ferrovia. E treinamos todos os envolvidos neste contrato. E este projeto, ele é replicável? Sim, ele é replicado, e ele foi replicado já pela outra ferrovia. Antigamente, todo o consumo de diesel era enviado para a VLI sem muita rastreabilidade e confiabilidade dos dados, e eram pagos. A fim da gente melhorar essa confiabilidade, aplicamos, então, esse método desenvolvido pela VLI. E verificamos que deveriam haver valores a serem ressarcidos pela VLI, já pagos, gerando, então, um segundo banho projeto de 2017 de R$ 240 mil e 2018 R$ 69 mil, gerando, então, um total do segundo ganho para o projeto de R$ 309 mil. Vimos também que, com a replicação, tivemos ganhos alinhados à cultura do Lean, que é a criação de referências em que mapeamos os locais devidos de consumo do diesel. Tivemos também uma redução do desperdício, em que antes era necessário uma semana para validar a base enviada. Hoje em dia, em 2 horas, a gente valida. Era necessário também 3 pessoas para fazer esse cheque. Hoje em dia, uma pessoa consegue verificar a base. E também aumentamos a confiabilidade das informações enviadas pela outra ferrovia. Também tivemos o ganho na padronização e a replicação, em que a engenharia da outra ferrovia veio até a VLI para poder aprender melhor sobre essa metodologia aplicada. Com isso, de lições aprendidas que tivemos no projeto, concluímos que a integração das 3 áreas distintas, das 3 componentes, foi essencial para a conclusão e o sucesso do trabalho. Tivemos também uma melhora da interface externa com a outra ferrovia. Criamos uma relação mais sólida. Tivemos também um ganho relacionado ao Elas na Logística, um programa novo na companhia de empoderamento feminino, em que esse é um projeto operacional conduzido por 3 mulheres. Tivemos ganhos também na ética e conformidade, em que, com a replicação, tivemos melhor transparência nas informações enviadas pela outra ferrovia. Tivemos também um ganho na inovação, em que vale lembrar que se rotulava um projeto impossível de mensurar, de ser ressarcido, e a gente conseguiu, então, a gente também está alinhado a essa cultura de inovação. E os ganhos financeiros, em que, com a replicação, gerou um ganho de R$ 3.046 mil. Este ganho já nos resultados de 2019 da companhia. Aplicando, então, esses resultados, projetando eles nos próximos 10 anos, conseguimos, então, verificar que teremos um ganho de acima de 8 milhões para a companhia. Né? Conforme eu falei, pela padronização, esse ganho já é efetivo, já está nos resultados da companhia. E estes ganhos não param por aí. Temos, então, como próximos passos, o estudo da depreciação. Precisamos, então, desenvolver uma metodologia para conseguir cobrar da outra ferrovia a utilização dos meus ativos, não só o diesel, mas a utilização, a depreciação.
e também verificar qual outros contratos que temos com outros parceiros em que a gente poderia utilizar essa metodologia. Então, com isso, a gente está alinhado à estratégia da companhia de redução de custos e a visão, né, que é transformar a logística do Brasil. Com isso, agradeço a presença de todos.